Olá, pessoal. Eu me chamo Sâmia Cabral, sou desenvolvedora tecnológica da Barenbrug do Brasil. Nesse episódio do Bate-Papo Barenbrug, eu vou conversar um pouquinho com o pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, professor Moacir Bernardino Dias Filho. Ele que tem aí mais de 40 anos de experiência fazendo pesquisa na área de forrageiras e de reforma de áreas degradadas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a evolução dessas novas forrageiras, a evolução do mercado forrageiro na pecuária brasileira, passando aí um pouquinho sobre integração lavoura-pecuária, e o conteúdo ficou muito interessante. Vem com a gente! Olá, professor, tudo bem contigo? Olá, Sâmia, tudo bem? É um prazer estar aqui nesse bate-papo. Que bom. Professor, primeiramente, antes da gente prosseguir com o nosso bate-papo, eu queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite, dizer que para mim é uma satisfação muito grande estar nesse bate-papo aqui contigo hoje. O senhor, que é um profissional muito experiente, um pesquisador que já tem aí mais de 40 anos trabalhando nessa área de forragicultura. Então, muito obrigada por disponibilizar esse teu tempinho aí para nós, tá bom? É um prazer imenso estar aqui. Eu que agradeço a tua gentileza e disponibilidade. Será um prazer conversar contigo e quem mais estiver nos ouvindo. Prazer é todo nosso. Professor, antes da gente iniciar com as perguntas, eu queria que o senhor se apresentasse melhor, falasse um pouquinho assim da tua trajetória, da tua formação, contasse um pouco sobre a tua história aí até a chegada na Embrapa para a gente te conhecer melhor, pode ser? Pois não. Eu sou Moacir Bernardino Dias Filho, atualmente sou pesquisador da Embrapa e estou lá já em agosto. Agora eu completei 41 anos que eu estou na Embrapa, né? Eu sou, como eu mencionei, engenheiro agrônomo pela atual Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, né? Agora até mudou o nome, é UFRA, né? Uhum. E tenho mestrado em Nutrição Animal e Pastagem pela Exalc, USP, e PhD em Ecofisiologia Vegetal pela Cornell University, né? E desde criança sempre tive paixão por essa área de agronomia e até hoje me encontro batalhando nessa área, né? Então continuo na Embrapa, foi meu único emprego nessa área, né? E desde o início, quando eu entrei na Embrapa, foi para trabalhar com recuperação de pastagens degradadas, né? Num grande projeto que existiu no meados da década de 1970 e desde então tenho trabalhado direta e indiretamente nessa área, né, de recuperação de pastagens. Tá, ok, muito bom. Experiência muito grande, né? Currículo muito vasto. Para a gente iniciar aqui, então, na nossa sequência de perguntas, eu só queria te dizer que aqui vai ser um bate-papo descontraído. O senhor pode ficar à vontade. E a gente vai conversar um pouquinho sobre forrageiras, sobre a própria evolução da pecuária e a evolução dessas forrageiras nos números da pecuária. Então, a gente vê que, ao longo dos anos, a pecuária tem evoluído, ela tem avançado, né? E a gente sabe que o resultado disso, prova disso, é que o Brasil ele se posicionou como um importante produtor de carne bovina, inclusive globalmente isso, né? Então, assim, parte desse processo tem sido pelo melhor uso das pastagens. Na opinião do senhor, como o senhor vê, como foi essa evolução do uso das pastagens nesse quesito? Pois não. Eu sou um apaixonado por história, né? Por história da pecuária, particularmente. Eu gosto muito de escrever sobre isso e ler sobre isso, né? Uma das minhas paixões é colecionar livros sobre esse assunto. Bom, de fato, como você mencionou, a nossa pecuária evoluiu muito, né? Tem uma história, a gente não vai poder contar toda ela hoje, né? Evidentemente, mas dá para fazer algumas pinceladas, vamos dizer assim, em cima do que ocorreu. Para você ter uma ideia,
a pecuária brasileira ela começou, de fato, a evoluir em termos de melhoria e por volta de 1915, vamos dizer assim, foi quando o Brasil passou a ser exportador de carne, né? Uhum. Então, naquela época, houve instalação de frigoríficos, né? Frigoríficos tanto americanos quanto ingleses, e uma das exigências desses frigoríficos era que o gado existente na época, basicamente era aquele gado pé duro, né? Uhum. O que tinha sido introduzido pelos colonizadores, ele tivesse uma melhoria para poder ser exportado. E, a partir daí, houve essa evolução gradativa na pecuária brasileira. Mas eu costumo apontar, Samia, dois fatores principais como tendo sido responsável por essa evolução que colocou o Brasil nesse patamar privilegiado, né, de produção de carne. Uhum. Primeiro, foi o melhoramento genético do rebanho, né? Como eu falei, inicialmente o gado brasileiro era o que chamava o gado nacional, né? Era o pé duro, era aquele gado Curraleiro, né? Curraleiro, que tinha sido introduzido pelo colonizador português, né? Esse gado era um gado raquítico de chifres longos e baixo capacidade de ganho de peso, né? E no início do século XX houve a introdução do zebu, né? O zebu realmente melhorou muito a qualidade do gado nacional e depois outras raças, evidentemente. Então, o fator de melhoria da genética do rebanho foi um dos fatores que contou para isso. Mas o segundo fator de importância, sem dúvida, foi pastagem, melhoria da alimentação dos animais, né? E isso também contribuiu muito. Só que, Sami, no meu ponto de vista, né, o melhoramento genético do rebanho ele andou mais depressa que o tempo, como eu costumo dizer, né? E enquanto que o melhoramento das pastagens ainda está caminhando para um patamar que merece que seja alcançado. O que eu quero dizer com isso, né? Em termos de melhoria genética, nós estamos realmente no topo, né? Mas em termos de pastagem, manejo, etc., nós ainda temos muito para alcançar, para melhorar, né? Isso é uma notícia ruim, mas é uma notícia muito boa, porque mostra que a gente ainda pode evoluir bastante, né? E um ponto importante, Samia, que ocorreu para essa melhoria foi a gradativa mudança das pastagens naturais por pastagens plantadas, né? Então, isso até meados dos anos 1980, a maioria das pastagens no Brasil eram pastagens naturais, que alguns chamam de pastagem nativa, né? Era o que predominava na pecuária nacional. E a partir de meados de 1980 houve uma inversão, né? Começou o Brasil a ter mais pastagens plantadas, que algumas pessoas chamam de pastagens cultivadas, não é isso? Do que pastagens naturais, pastagens nativas, vamos dizer assim. Então, isso contribuiu, sem dúvida, né, muito para essa melhoria, né? Então, esses dois pontos, você mencionou o que eu achava, o que tinha contribuído para a evolução da nossa pecuária, é a melhoria genética do rebanho, que disparou, e o melhoramento na alimentação animal em termos das pastagens, né? Talvez a gente vá conversar um pouquinho mais na frente sobre isso, mas a gente partiu de uma situação que tínhamos pouquíssimas opções de capins e hoje estamos numa situação mais privilegiada. Já aproveitando, falando um pouquinho aí, como o senhor mesmo disse, a gente já tem um novo portfólio, vamos se dizer assim, de novas cultivares, novos materiais. E a gente sabe que a criação de gado, a produção de carne bovina, ela na sua maioria é a pasto. Na verdade, mais de 90% dessa criação, dessa produção de carne é a pasto. Então, assim, a Embrapa tem desenvolvido pesquisa com novos cultivares, e assim como a Embrapa, a Barenburg também tem trabalhado nesse sentido de fazer pesquisa e desenvolvimento de novos cultivares que são advindos do nosso programa de melhoramento genético. Então,
como que o senhor vê essa utilização atual, potencial e o futuro da produção de carne bovina nesses novos cultivares, com a injeção desses novos cultivares no mercado de forragens? Pois não, olha, de fato você mencionou um ponto muito importante, né, que a nossa pecuária, ela é uma pecuária quase que 100% baseada em pastagem, né? Então aqui nós temos o que se chama boi de capim, né? Então a carne produzida no Brasil praticamente toda ela é oriunda, pelo menos uma parte, né, durante a criação do animal, ele utilizou pastagem. Ainda não existe essa diferenciação muito no mercado, mas em outros países, próprios Estados Unidos, você tem uma noção, o boi do capim, vamos dizer assim, né, ele é uma carne diferenciada. Em alguns tem locais, um valor agregado, né? Perfeito. Em alguns locais, inclusive, é destacado isso, né? Grass-fed beef, né? Quer dizer, a carne do boi de capim, ela tem um preço um pouco mais caro do que a carne daquele boi que exclusivamente criado... Acaba que virou um nicho de mercado, né? Perfeito, que ainda não é explorado como devia aqui no Brasil, por exemplo, mesmo porque a maioria é de capim, né? Inclusive, eu costumo dizer aqui em casa, né, quando eu estou comendo, olha, estou sentindo gosto de marandu, né, quando eu como um bife, né? Quer dizer, eu não estou sentindo gosto de milho, nem de soja, nem de nada, de capim, isso é muito interessante. Mas, olha, então, continuando a falar sobre os capins, no passado tinha o quê, Sâmia? Nós tínhamos 4, 5 capins, né? O que era? Colonião, gordura, jaraguá, sempre verde, braquiária decumbens, né? Um ou outro mais, né? Mas a pecuária brasileira era baseada nesses 4, 5 capins principais, né? Tiveram uma grande contribuição, né? Principalmente o colonião, né? Ele contribuiu muito na evolução da pecuária brasileira, sem dúvida o jaraguá, em alguns locais também, o próprio gordura, região de Minas Gerais, aqui mesmo na região norte, onde eu me encontro, também foi um capim importante, né? Mas era só isso, né? Não tinha outras opções, né? Não havia opções, né? Não sei se a gente vai ter oportunidade depois de discutir sobre qualidade de sementes, etc., mas mesmo assim, naquela época, né, as sementes eram muito ruins. Olha, nos anos 1930, 1940, para você ter uma ideia, e quem vem e nos vendo, evidentemente, pastagem de colonião no estado de São Paulo, importante centro de produção de carne, muitas pastagens de colonião, sabe, elas foram plantadas por mudas, né? Por quê? As sementes disponíveis na época, nos anos 1940, eram de baixíssima qualidade, com 2, 3% de germinação, não falo nem de valor cultural, estou falando de germinação, né? 2, 3%. Então, porque era colhida em beira de estrada, de qualquer forma, armazenada de uma forma inadequada, sementes sujas, etc. E os produtores da época achavam preferível plantar de mudas, né? O colonião. Então, tinha esse problema. Além de você ter poucas opções de capins, você tinha uma péssima qualidade de sementes, né? Tinha esses dois problemas. E a partir dos anos 1980, como você mesmo mencionou, né, a Embrapa, em particular, entrou forte nisso, liberando capins, e hoje nós temos, além da Embrapa, uma série de outras empresas particulares, como a própria Barenbrug, que estão disponibilizando capins para o mercado. Isso é muito bom. Nunca vai ter um momento que você vai dizer, olha, já tenho o suficiente. Não existe, não vai existir nunca. Sempre vai ter uma necessidade diferente aí, com certeza, necessidade vinda do produtor, né, para uma área diversificação específica, né? Perfeito. E a diversificação é a chave, né? Você não pode basear a pecuária toda de um país em cima de 2, 3, 4, 5 capins, né? E se eu falo de um país, eu posso descer para uma região e eu posso descer ainda mais para uma propriedade rural, né? Você não pode basear sua propriedade rural
em 2, 3 capins, embora eles sejam ótimos, excelentes. Que pode acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o braquiarão, né? O marandu na Amazônia. Né? Ele foi muito plantado, um capim excelente, ninguém tem dúvida disso, mas em alguns locais dentro da Amazônia começou a aparecer a morte do braquiarão, né? Que não só atacando o braquiarão, evidentemente, como outros capins também. Então, a solução sempre é você ter várias opções. E aí entra o trabalho essencial de entidades como a própria Embrapa, ou entidades privadas como a Barenbrug e outras que têm essa missão, vamos dizer assim, importante de prover a pecuária com novas opções de capins e mesmo leguminosas que sejam, de forrageiras de um modo geral, para fazer frente a essa necessidade constante de diversificação. Né? Então, nós precisamos diversificar. E, para isso, tem que ter um constante fluxo de novos materiais, de opções, um portfólio grande, para cada um, para uma situação específica. Né? Professor Marci, como o senhor bem falou, aproveitando a oportunidade aqui para a gente falar um pouquinho de qualidade de semente, como o senhor bem citou aí, antes a germinação era muito baixa, e historicamente o mercado de forrageiras utilizou-se de produtos, sim, de baixa pureza, né? No entanto, essa realidade ela vem sendo mudada, ainda em passos mais estreitos, mas ela vem sendo mudada, né? Então, como que o senhor vê, como que o produtor pode se posicionar, como que o produtor pode se preparar na formação e até mesmo na reforma das pastagens, uma vez que a gente tem partido, né, caminhando aí para uma pecuária mais profissional, um mercado mais profissional, de semente com maior nível de pureza, com semente de melhor qualidade. Como o senhor vê que deve ser o planejamento do produtor em relação a isso? Olha, Sam, é uma pergunta muito oportuna. Veja bem, eu costumo falar nas minhas palestras, nas minhas conversas com produtores, que muitas vezes a hora de escolha da semente, da compra da semente, ela é um pouco negligenciada pelo produtor. Ele faz, às vezes, o dever de casa todo certinho. Ele prepara a área de uma forma adequada, ele cerca a área, vamos dizer assim, corretamente, ele aduba de uma forma adequada. E na hora de escolher a semente, de comprar a semente, né, ele resolve, né, infelizmente alguns, né, resolve, agora eu vou economizar, né, eu vou comprar a semente mais barata. Mas o vendedor me falou que não tem problema esse negócio de valor cultural, sabe? Se o valor cultural é baixo, é só você colocar mais sementes, né? Gente, não existe isso. Coisa pirata só dá certo em CD, quando você compra CD e põe no teu aparelho, mesmo assim pode quebrar o aparelho. Dura pouco também, né? Dura pouco. Então, semente pirata, aquela semente de origem duvidosa e de qualidade inferior, é uma economia que sai caro. Né? Então, o produtor ele tem que ficar muito atento para a semente. É a vida de tudo, é que ela vai dar continuidade para o trabalho do produtor. E uma semente ruim põe tudo a perder. Né? E nunca acreditem, os produtores que estão nos ouvindo agora, nessa história de que se o VC é baixo, eu só tenho que jogar um pouco mais. Gente, o VC pode ser baixo porque ele tem mais solo dentro, tem torrão de solo dentro, com ovo de cigarrinha, com nematóide. O VC pode ser baixo porque tem semente de planta daninha dentro. Né? Então, a bucha, vamos dizer assim, que tem dentro da semente, né, ela não é salutar. Tá? Então, o produtor ele tem que estar muito atento. Firmas idôneas e semente de o melhor VC possível que ele possa encontrar. Não tentem economizar nessa hora crucial, né, que é colocar semente, né, porque senão tudo põe a perder. Aproveitando esse assunto, né, falando um pouquinho de VC, nós aqui na Barenbrug, nós não utilizamos esse termo VC. A gente utiliza o termo PMS, né, que é o peso de 1000 sementes,
em que a gente tem população de sementes e população de plantas emergidas através da tecnologia de plantio, né, que é utilizada. Então, assim, a gente parte de um conceito mais específico, em que a gente tem uma quantidade de sementes e uma quantidade de plantas emergidas por metro quadrado, né? Perfeito. Eu conheço esse conceito, é um conceito muito eficiente também. E o produtor tem que estar atento apenas e sempre buscar o melhor, vamos dizer, padrão que ele puder encontrar na semente, né? Então, nunca se deve tentar economizar na semente, porque ela é o início de tudo, ela que vai dar continuidade para todo aquele planejamento que o produtor fez, né? Uhum. Com muita dificuldade. Você não pode botar tudo a perder simplesmente porque você está em busca de uma economia que vai se tornar muito caro, né, para o produtor. Antigamente, as sementes, Samia, você sabe disso, né? Quando eu falo antigamente, não é tão antigamente assim, pelo menos para mim, né? Que eu estou falando dos anos 1970, 1980 ainda. As sementes eram colhidas em beira de estradas, né, e ensacadas e vendidas de qualquer forma. E nos anos, final dos anos 1970, início de 1980, o Brasil, Samia, você sabe disso, importava sementes, né, da Austrália, principalmente. Então, muita Braquiária decumbens, que foi plantada no Brasil, muito estilosantes, que foi plantada no Brasil, e até centrosema, eram produzidos na Austrália, né? E embarcados para o Brasil e aqui chegaram, e era a semente que nós utilizávamos. Então, graças a Deus, hoje nós temos empresas nacionais que fazem esse trabalho. O Brasil não importa mais semente, mas pelo contrário. Não sei se é o caso da Barenbrug, mas hoje o Brasil exporta sementes forrageiras para outros países, né? Então, mais um ponto daquela nossa primeira pergunta da evolução da pecuária brasileira. Nós evoluímos em vários quesitos, inclusive em produzir semente. Hoje o Brasil é um exportador de semente para outros países, e antes nós importávamos da Austrália, porque não havia semente, vamos dizer assim, de qualidade para ser comprada pelo produtor. O senhor comentando aí sobre custo, que o produtor ele faz tudo certinho, depois quer economizar na semente. Na verdade, o custo da semente a gente sabe que vai ser a menor porção, né? Vai ser a menor fração de todos Com os custos certeza. aí, né? Perfeito. Mas tem gente que mesmo assim quer economizar nesse menor custo, né? E aí Exatamente. dá tudo errado. E acaba colocando tudo a perder, né? Perfeito, com certeza. Professor, a gente está partindo, infelizmente, para o final do nosso bate-papo. Infelizmente, a gente tem que conduzir um pouquinho o tempo aqui. Mas, por mim, a gente ficaria horas aí conversando e eu aprendendo sobre a história da pecuária e ouvindo alguém tão experiente como o senhor. Eu queria fazer uma última pergunta, e aí a gente caminha para o final do nosso bate-papo. Quem vem acompanhando o trabalho do senhor sabe que o senhor trabalha também com recuperação de áreas degradadas e tem livros, se eu não estiver enganado, deve estar aí na 4ª edição, se estiver enganado, me corrija. Isso. Então eu queria te perguntar no sentido da pecuária e da agricultura junto. A gente tem visto que esses dois sistemas eles têm trabalhado de forma a se complementar. A gente vê uma sinergia entre esses dois sistemas. E eu queria saber qual a tua opinião, que o senhor falasse um pouco rapidamente sobre como os dois sistemas integrados têm um papel importante, colabora de forma efetiva na recuperação de pastagens degradadas. Não, perfeito. A integração, Simon, tanto a integração lavoura-pecuária, como até, em alguns casos, a integração lavoura-pecuária-floresta, ela tem se desenvolvido muito nos últimos anos, embora seja uma ideia bem antiga, viu, Simon? Já se usava isso nos anos 1960, até antes. Mas agora tem uma nova conotação, como você mesmo mencionou, na recuperação. Recuperação é uma atividade essencial, mas ela é cara, né? Todos nós sabemos disso. Você sabe disso, os produtores que estão nos ouvindo sabem disso. E um problema que existe é que o produtor sabe que ele recuperando uma área, evidentemente, ele vai ter um retorno do capital,
garantido. O problema é o tempo que esse retorno demora para chegar na mão do produtor, né? Uhum. E a integração é um artifício que faz com que esse retorno ele seja um pouco mais rápido, né? Porque você integra a atividade pecuária com uma cultura de ciclo curto, por exemplo, como o milho, por exemplo, ou sorgo, seja lá o que for, e você tem uma renda, né, em tempo mais curto do que você teria se fosse esperar a pastagem formar, etc. Você tem a venda do leite, do gado, seja lá o que for. Então, a integração é uma estratégia interessantíssima no sentido de você ter o retorno mais rápido do capital, porém, todos nós sabemos, né, que para implantar um sistema integrado, você tem que ter um capital de giro disponível maior, né? E também tem que ter um conhecimento técnico diferenciado, né? Então, se você tiver o capital de giro e você tiver o conhecimento técnico ou uma assistência técnica qualificada, é uma solução excelente para que você tenha um retorno do capital na tua recuperação de pastagem de uma forma mais rápida do que teria se você não utilizasse. Agora, tem uma série de requisitos que nós não vamos ter tempo de conversar agora, mas a ideia central é essa. É uma estratégia interessantíssima. Muito bom. Professor, excelente, muito bom bate-papo contigo aqui. Mais uma vez te agradeço e até uma próxima, viu? Perfeito, o prazer foi todo meu estar conversando. Quem sabe a gente vai ter outra oportunidade no futuro. Um grande abraço a todos que nos ouviram e nos viram. Um abraço, até mais. Tchau.